mais uma aula, né? A gente vai continuar falando sobre pelve feminina. E o primeiro exame que eu vou falar para vocês é a esterossalpingografia. Então, a estero é um exame que a gente realiza sob orientação fluoroscópica, injetado contraste através de um catéter endocervical. A gente faz esse exame preferencialmente entre o 10º e 14º dia do ciclo, e a gente usa a cânula chamada cânula de Ziu, que é tipo uma sondinha com um balão na ponta que insufla dentro do útero. Então, a principal indicação é infertilidade, mas além disso, a gente consegue identificar também malformações uterinas, tumores cavitários, avalia a permeabilidade tubária. Então, a gente consegue avaliar a cavidade uterina, a permeabilidade tubária, mas a gente não identifica o contorno externo do fundo uterino. Então, a gente não consegue fazer o diagnóstico diferencial de algumas anomalias müllerianas. Contraindicações para a realização desse exame. Se a paciente estiver grávida ou com uma suspeita de gravidez, uma infecção genital, se ela estiver menstruando ou com algum outro sangramento genital que não foi avaliado, se teve alguma manipulação recente, alguma curetagem uterina recente, paciente usuário de DIU, pacientes com suspeita de endometrite, algum pós-operatório recente, se ela não tiver alergia ao contraste, e em pacientes em uso de metformina também, porque pode ter uma citose lática. Então, esse aqui é um exame normal. Então, aqui na primeira foto, após a injeção do contraste, a gente vê a cavidade uterina e os córnulos bem preenchidos pelo contraste. Aí aqui, na segunda foto, a gente vê que as tubas estão bem contrastadas, também com um padrão normal. E aqui, na terceira e quarta foto, a gente vê que o contraste começa a cair na cavidade uterina, tanto aqui quanto aqui, então a tuba é pérvia. E aqui a prova de Coté positiva, que é quando esse contraste se espalha para a cavidade uterina. Então esse é o exame normal. A cavidade vai sendo preenchida com as tubas uterinas bem pérvias, de calibre normal, de diâmetro normal, com a prova de Coté positiva, que é quando esse contraste se espalha pela cavidade. E algumas outras coisas que a gente consegue ver durante o exame é quando tem uma indentação, por exemplo, aqui uma indentação do contorno fúndico. Então, no exame anterior, então, o contorno era plano e aqui tem essa indentação. Só que como a gente não vê o contorno externo do útero, a gente não consegue diferenciar se isso é um septo ou se é um útero bicorno. E aí a gente precisa fazer outros exames para complementar essa avaliação. Aqui é um outro exame uterino em que a gente vê, aqui é a vagina, né, por onde o catéter foi inserido, o útero, fundo endometrial, e aqui a tuba direita, olha como ela está distendida, né? A tuba esquerda normal e pérvia, o contraste já está passando, e aqui do lado direito ela está bem distendida e o contraste não está vazando. Que é uma hidrossalpinge, né? Aqui já é na ressonância, que é o ovário direito, e a gente consegue ver a tuba distendida aqui, né? Essa estrutura tubular, e é uma hidrossalpinge confirmada aqui na ressonância. Aqui é uma outra alteração que a gente consegue ver também, que é uma paciente em investigação de infertilidade, já tinha feito uma curetagem uterina, em que a gente vê essa falha de enchimento na cavidade, que é uma aderência, uma sinéquia, e essa paciente tem a síndrome de Asherman, que é essa sinéquia que cursa com infertilidade pós-procedimento. Então, falando um pouquinho sobre as anomalias müllerianas, lembrar que os ductos de Miller, eles são responsáveis pela origem do útero, das tubas e dos 2/3 superiores da vagina. Então, essas alterações podem acontecer em conjunto, né, dessas três localizações. Na população feminina geral, acomética é 5%, mas pode chegar até 25% em pacientes que têm histórico de aborto recorrente, aborto tardio. E nessas mulheres, a gente tem que investigar com ultrassonografia, ressonância e esterossalpingo. Além do útero, tubas e 2/3 superiores da vagina, a gente tem que lembrar que o trato urinário também tem uma origem comum, tem mesmo origem biológica, então é comum ter alterações associadas. Até 1/3 das pacientes tem anomalia mülleriana associada à anomalia renal, né, urogenital. Como tem tudo a mesma origem, né? Lembrar da síndrome de Mayer-Rokitansky, em que as pacientes são adolescentes com amenorreia primária, que durante a investigação se observa que elas não têm útero e não têm também os 2/3 superiores da vagina. Então, é uma doença que é bem clássica, assim, tem essas três características. Sobre anomalias müllerianas, como que a gente vai avaliar? Então, a gente vai usar um fluxograma em que a gente vai avaliando item a item para identificar qual que é o tipo dessa anomalia. Então, primeiro a gente vai ver uma paciente que tem útero, mas que esse útero tem um tamanho anormal. Uma das causas desse tipo de útero é a agenesia, uma hipoplasia ou um útero unicorno. Então, aqui nesse caso que eu trouxe de exemplo, é um útero unicorno. A gente pode ver que não tem aquele formato de T, o fundo endometrial, e tem esse aspecto mais alongado, como se fosse em salsicha. Aqui tem um videozinho em que a gente vê aqui um corno que se estende até lá embaixo, ele não se conecta com nada, e nesse caso a gente não tem um corno rudimentar do outro lado. Já indo para a próxima parte do fluxograma, é um útero normal, assim, de tamanho normal, e aí a próxima etapa é avaliar o fundo externo do útero. Então, em úteros que tem um tamanho normal,
o fundo uterino, se ele tem ou não tem indentação. Quando ele não tem uma indentação, ou quando essa indentação é de até 1 centímetro, próximo passo, avaliar se tem ou não tem o septo miometrial. Então, um útero sem septo miometrial é um útero normal. Então, o fundo preservado e o fundo externo, o contorno externo do útero preservado, e o fundo endometrial também retinho, útero normal. Agora, quando esse miométrio, eles têm uma indentação, ele é um útero septado. Então, contorno externo normal e o miométrio com uma indentação maior de 1 centímetro, útero septado. Pode ser um septo completo, que vai se estende até o colo uterino e pode se estender pela vagina, ou um útero subseptado, que é quando esse fundo essa indentação não atinge o colo uterino. Quando essa indentação é menor de 1 centímetro, é um útero arqueado, que é considerado uma variação anatômica. Então, aqui, a gente mede sempre a partir dos ósseos tubários. Então, traça uma linha, traça essa linha para baixo até o final do miométrio e vê se essa indentação é maior ou menor do que 1 centímetro. Então, nesse caso aqui, é um útero arqueado. Aqui eu botei as diferenças. Então, o útero normal, todos eles têm esse contorno externo preservado, que é quando tem uma indentação de até 1 centímetro. Então, aqui, um fundo normal. Aqui, arqueado, que é quando essa indentação é menor de 1 centímetro. Um septado parcial, que esse septo não chega aqui no colo. E um septado completo, que é o fundo preservado, e tem esse septo que se estende até o colo uterino, e nesse caso ia para a vagina também. Agora a gente vai para outra parte do fluxograma, que é quando tem uma indentação maior de 1 centímetro, que aí diferencia entre o útero de Delfo e o útero bicorno. Então, o útero de Delfo é quando ele é totalmente separado, ele desce separado os dois cornos e não se funde em nenhum momento, são duas cavidades uterinas separadas. E o útero bicorno é um útero que tem os dois cornos separados, mas eles se juntam em algum momento, tem um miométrio comum. Então aqui, né, a gente vê um corno descendo com o colo até aqui embaixo, e aqui tem um outro corno que desce aqui para baixo. E nesse caso aqui, é um útero bicorno, em que a gente tem um corno do lado esquerdo, outro do lado direito, e se juntam em um colo único. E aqui, para a gente diferenciar as três imagens, então o útero de Delfo, o bicorno e o septado completo, sendo que o septado completo tem o fundo uterino preservado. No bicorno acontece essa fusão, esse encontro dos miométrios, e aqui o de Delfo é quando desce totalmente separado até lá embaixo. Agora, já mudando a doença, o tópico, a gente vai falar um pouquinho de adenomiose. A adenomiose é uma doença da zona juncional do útero, e a zona juncional corresponde à camada miometrial interna, e na ressonância ela aparece como uma faixa de baixo sinal em T2 entre o endométrio e a cavidade miometrial externa. É controversa a espessura, mas a gente considera normal entre 8 a 12 milímetros, sendo que menor de 8 é normal e maior que 12 a gente já é a chance maior de estar espessado. Só que só a espessura não é definitivo, porque ela varia conforme a fase do ciclo menstrual. Então, na ressonância, quais são os critérios para a gente avaliar? Os principais são cistos subendometriais, que é um critério direto. A presença de adenomioma também já é um achado, que é um diagnóstico direto, um achado direto. E o espessamento da zona juncional, conforme eu falei, é um sinal indireto de adenomiose. Ele sozinho não vai definir, mas em associação com outras alterações a gente já valoriza. E o cisto subendometrial e adenomioma é um critério direto, tendo isso já é diagnóstico. Aqui a gente consegue ver uma zona juncional normal, que é uma faixinha fininha de baixo sinal em T2. E aqui tem esses cistos subendometriais que são o diagnóstico de adenomiose. Aqui, ó, a zona juncional espessada e indefinida com os cistos subendometriais, então adenomiose. E tem alguns subtipos, então adenomiose focal, difusa e o adenomioma. Então, focal é quando tem pelo menos 25% da adenomiose é secundada por miométrio normal. A difusa é quando é menos de 25%. E o adenomioma é quando é uma focal, mas ela é demarcada por um miométrio hipertrófico adjacente. E se ela tem mais de um tipo, é uma adenomiose mista. Então, aqui, alguns tipos. A focal, quando é uma zona juncional que a gente vê bem normal, mas num espaço dela, só num pedaço dela, tem esses cistos subendometriais, caracterizando a adenomiose. Aqui, a gente vê que tem boa parte da zona juncional é espessada e tem esses cistos subendometriais. E aqui é um adenomioma, em que a gente vê essa área cística bem demarcada, com uma área de baixo sinal, formando como se fosse um nódulo. Um pitfall, que é uma pegadinha, né, que a gente tem que prestar atenção, é a contração uterina, porque aparece como essa faixa de baixo sinal em T2 e a gente pode confundir. Mas o que diferencia ela? Ela é uma faixa perpendicular, a zona juncional é focal, é uma faixa, não tem o cisto subendometrial, não tem nada, é só essa área alongada de baixo sinal. E quando a gente repete essa imagem depois de um tempo, essa alteração some, então é só um achado transitório de contração. Falando agora sobre a endometriose. Então, é uma doença que é relacionada ao tecido, é o endométrio fora da cavidade uterina. Ela comete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e ela costuma ter um diagnóstico bem tardio. Assim, a paciente procura por atendimento por muitos anos antes de ter o diagnóstico.
E a gente divide ela em 3 fenótipos, que é o endometrioma ovariano, a endometriose superficial, peritoneal e a infiltrativa profunda. O endometrioma ovariano a gente consegue avaliar tanto pela ultrassom quanto a ressonância. A endometriose infiltrativa profunda também. E a peritoneal ela é bem difícil a gente ver por método de imagem. É um pouco mais, se for para avaliar, a gente consegue ver um pouquinho melhor na ultrassonografia. E a profunda, ela acomete ali o peritônio e ela vai invadindo estruturas adjacentes e vai distorcendo a anatomia pélvica e abdominal como um todo. Assim, ela distorce toda a anatomia, muda como essa cavidade abdominal funciona. Então, na ressonância e também na ultrassom, como que elas aparecem? Elas podem aparecer a endometriose pode aparecer como um nódulo ou como uma placa. E esse nódulo ou placa, ela é um tecido misto, tanto por células endometriais que produzem sangue, assim, endométrio normal, quanto e aí causa uma reação inflamatória adjacente e vai tendo uma reação inflamatória fibromuscular adjacente e vai dando uma conformação mais irregular e um sinal mais baixo em T2 que vai ficando parecido com a musculatura pélvica adjacente. Devido à presença dessas glândulas endometriais, a gente pode ver pequenos focos hemáticos ali de permeio a esses nódulos endometrióticos. Esses focos hemáticos não são obrigatórios de ter, mas quando tem, eles apoiam o nosso diagnóstico. Então, quando é um achado mais discreto, a gente pode ver só umas traves de baixo sinal entre os órgãos pélvicos. E quando mais avançado, a gente vê essas aderências grandes com os nódulos que ligam o útero, nos ovários, no reto, vagina, e vai obliterando a pelve. Então, quando a gente vai avaliar a pelve, a gente divide em compartimentos anterior, central e posterior. O compartimento anterior, ele é limitado aqui anteriormente pela sínfise púbica e posteriormente pelo útero. E aí nele tem a bexiga urinária, a prega vésica uterina e os ligamentos redondos. O compartimento central aqui é pelo útero, os ovários e a vagina. E o compartimento posterior é o espaço reto uterino, reto cervical, o septo reto vaginal. E também contém aqui a superfície posterior do útero, o tórus uterino, ligamentos útero-sacros e o reto sigmoide. O compartimento mais comum, o local mais prevalente de todos, é o compartimento pélvico posterior, principalmente na região do tórus uterino. E o que é o tórus? É onde é a inserção dos ligamentos útero-sacros. Então, é na transição entre o corpo e o colo uterino, tem uma área aqui de mais baixo sinal, e estes são os ligamentos, o tórus é essa área aqui do meio, e estes são os ligamentos útero-sacros normais. Essa paciente está com líquido na cavidade, né? Então a gente consegue ver aqui no meio é o tórus, e aqui são os ligamentos útero-sacros. São alterações que a gente normalmente, estruturas anatômicas que normalmente a gente não vê tão bem assim na ressonância, mas a gente começa a ver tanto em pacientes com endometriose, ou nesse caso aqui, uma paciente que estava com líquido na pelve distendendo os espaços. Então, esse é um caso de endometriose em que, essa é a região do tórus uterino, então o colo ou útero, na transição dos dois, bem na região posterior, é o tórus. E olhando no axial, aqui é o colo do útero, e esse aqui é a região do tórus. Do tórus saem os dois ligamentos uterosacros, o direito e o esquerdo. E esses ligamentos uterosacros que estão acometidos por endometriose. Eles era para ser bem fininho, parecido com como eu estou apontando aqui, e eles estão bem espessados, caracterizando uma endometriose. Agora falando um pouquinho sobre o endometrioma, que é a endometriose no ovário, então são umas lesões císticas espessadas, com sangue degenerado ali, que ele vai sangrando repetidamente em todos os ciclos menstruais. Geralmente é dentro do ovário, mas pode ser também na borda ovariana, e eles são um indicativo, um marcador de doença profunda grave, principalmente se bilateral. Sempre tem que ficar de olho nesses endometriomas, se eles têm nódulos murais ou se eles têm alguma mudança no decorrer do tempo, porque eles podem malignizar. É raro, mas eles podem fazer uma transformação maligna, principalmente para os subtipos endometrioide de células flares. Então, pela ressonância, o endometrioma, como que a gente avalia? Tem 2 achados clássicos que caem bastante em prova, que é o shading sign e o T2 dark spot sign. O shading é no T2, a gente vê esse sombreamento, que é uma queda do sinal gradual dentro do cisto. Então, aqui ele é mais branquinho e vai ficando cada vez mais escurinho na porção dependente. E aí é um sangramento, o sinal de cronicidade desse sangramento. E aqui é o T2 dark spot, que é esses focos de baixo sinal dentro do cisto. Então, sempre que a gente vê um cisto ovariano, nesse caso também tem um shading, aqui é um pouco mais claro do que aqui vai ficando mais escuro. E quando tem esses sinais de baixo sinal 2, ele é um sinal de hemorragia crônica e é muito, muito específico para endometrioma, tá? Tem 93%, é o sinal mais específico para endometrioma. O shading, ele é mais sensível, mas menos específico. O T2, ele é bem específico. Então, se a gente vê, pode pensar sempre em endometrioma. No ultrassom, como é que ele aparece? Ele tem um aspecto em vidro fosco, que é esse hipoecogênico homogêneo. Ele é todo homogêneo, todo cinza mais ou menos da mesma cor, esse borradinho. Esses ecos internos de baixo nível. Ele também pode ter, o endometrioma, alguns focos, como se fossem uns nódulos parietais, que são essas áreas de sangramento mais antigo. Para diferenciar de um cisto hemorrágico, que é um diagnóstico diferencial, ele por imagem é bem diferente.
Aqui é esse homogêneo hipoecogêneo. E o cisto hemorrágico, ele tem essas traves ecogênicas de permeio e pode formar esses níveis e também quando tem um coágulo retraído. Então, endometrioma, aspecto em vidro fosco, e o cisto hemorrágico é esse aspecto rendilhado, que são essas traves ecogênicas no meio. Pela ressonância, como é que a gente faz a diferenciação dos dois? Então, essa paciente, ela tinha os dois achados, um endometrioma aqui do lado direito e um cisto hemorrágico aqui do lado esquerdo. O endometrioma tem esse hipersinal em T1, com um sombreamento, a cor dele vai mudando, e no T2, desculpa, e no T1 fica um branco, bem branco homogêneo, e o cisto hemorrágico, no T2, ele tem um sinal um pouco mais alto, pode ter essas áreas aqui mais escuras de sangramento, e no T1 ele é predominante hipo, mas tem essas áreas focais de hipersinal, que são essas áreas de sangramento. Então, botando lado a lado, a gente consegue perceber que eles são diferentes geralmente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre miomas. Então, mioma é a neoplasia benigna do útero mais comum e alguns fatores de risco são mulheres negras têm 2 a 3 vezes mais chance de ter, é mais comum em pacientes de 41 a 60 anos e tem uma história familiar bem positiva também, é 3 vezes mais comum se tem uma história positiva. Quando há uma falta do suprimento sanguíneo, então acontece a degeneração, e aí ele pode degenerar de diferentes maneiras. Uma das maneiras é uma transformação para leiomiosarcoma, e a gente pensa nisso quando tem um crescimento rápido e quando tem um sinal heterogêneo desse mioma. E também pode degenerar com focos de gordura no meio da lesão, que a gente chama de lipoleiomioma. E fica bem branquinho no ultrassom. Então, o mioma, como que ele aparece na ultrassonografia? A imagem clássica é um nódulo hipoecogênico bem delimitado. Na ressonância, é um nódulo bem delimitado também, de baixo sinal entre 2. E o realce é variável, às vezes ele pode ser mais hipervascularizado ou mais hipo. Para a avaliação dos miomas, a gente tem que sempre fazer a classificação FIGO, em que a gente vai classificando de mais dentro da cavidade uterina para mais fora da cavidade uterina. Então, o 0 é quando ele é pediculado submucoso, né, para intracavitário. 1 é quando ele predominantemente submucoso, mas já tem um componente intramural. O tipo 2 é quando ele é submucoso, mas é predominantemente intramural, tem mais de 50% dele intramural. O tipo 3 é quando ele é intramural e toca o endométrio. O tipo 4, totalmente intramural. Aí vai fazendo o caminho inverso. O 5, ele é predominante intramural, mas é subseroso, né? Mas a principal parte dele é dentro do miométrio. O tipo 6 é o inverso, ele é subseroso, né? Ele é mais para fora, mas tem um componente intramural ainda. E o 7 é quando ele é pediculado para fora. E o 8 já são outros tipos, como um mioma cervical. Mas ele pode ser miomas mais volumosos, ele pode ser misto, como o tipo 2-5, que é quando ele é submucoso e subseroso. E os miomas, eles podem degenerar. Então, eles podem fazer a degeneração hialina, que é a mais comum de todas, pode ser focal ou generalizada. E o 8 já são outros tipos, como um mioma cervical. Mas ele pode ser miomas mais volumosos, ele pode ser misto, como o tipo 2-5, que é quando ele é submucoso e subseroso. E os miomas, eles podem degenerar. Então, eles podem fazer a degeneração hialina, que é a mais comum de todas, pode ser focal ou generalizada, e é difícil da gente caracterizar por imagem. E a degeneração cística, que ela acomete mais ou menos 4% dos casos, e geralmente ela acontece depois da degeneração hialina. E aí aparecem essas áreas císticas de alto sinal entre 2, que são esses aqui, ó. Esse mioma tá degenerado, ele tá predominantemente cístico, assim, né, com uma área bem predominante baixo sinal entre 2. Outro tipo de degeneração é a degeneração mixoide, em que o mioma começa a ser preenchido por material gelatinoso. É difícil de distinguir da degeneração cística, mas geralmente elas são massas císticas mais complexas, assim, mais heterogêneo. E aí a gente tem que sempre falar quando tem suspeita desse tipo de degeneração, porque ele também é observado em leiomiosarcoma. E a degeneração rubra é a mais comum de acontecer durante a gravidez. E aí acontece um infarto hemorrágico, porque é obstruído as veias de drenagem desse mioma e acontece um infarto dele. Então a gente pode ter um hipersinal no periférico devido a esse baixo sinal e uma borda periférica de baixo sinal entre 2. Obrigada, acabou.